Olá, muito bom dia. Hoje é um dia grande para o Concelho de Vizela porque temos a Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vizela a comemorar 145 anos de existência, ou seja, há 145 anos nasceu uma lenda e há 145 anos temos os nossos bombeiros a salvar vidas, não só no Concelho, mas em toda esta região. O programa comemorativo já se iniciou na última semana, mas hoje, dia 8 de maio, são as grandes comemorações com a sessão solene que se iniciará daqui a pouco. Antes disso teremos mais também condecorações ao corpo ativo que se vão realizar nesta parte exterior, na parada, e logo depois a bênção de viaturas. As cerimónias iniciar-se-ão precisamente agora. Sabemos já de antemão que serão vários os bombeiros que serão condecorados esta manhã pela sua assiduidade, pela sua dedicação, pelo seu empenho em prol desta casa que sobrevive ainda muito daquele que é o voluntariado. Comemorações essas que também serão marcantes pelo facto das portas do quartel se voltarem a abrir à comunidade depois de terem estado fechadas nos últimos 2 anos devido à Covid-19. Cumpre-se assim o protocolo, a recepção aos convidados nesta cerimónia protocolar, a primeira do dia. Cumprimento de Adão Carvalho, Hermenegildo Abreu, ele que é o comandante distrital, está cá em representação da Autoridade Nacional da Proteção Civil. Seria também uma expectativa de que nestes 145 anos de bombeiros voluntários de Vizela pudesse estar cá alguém em representação do Ministério da Administração Interna, nomeadamente o seu Ministro. No entanto, também é sabido que hoje este estará presente nas comemorações nacionais do Dia do Bombeiro e daí também a sua ausência. Agora são os cumprimentos ao Presidente da Câmara Municipal de Vizela. Agora sim, o segundo comandante nos cumprimentos a Vítor Hugo Salgado, Presidente da Câmara Municipal de Vizela, ele que também é responsável pela Proteção Civil Municipal.
Dizer que daqui a pouco terão lugar as condecorações ao Corpo de Bombeiros, condecorações da Associação e também da Liga dos Bombeiros Portugueses. Uma cerimónia protocolar que será dirigida também por Ana Alves, ela que é comandante também adjunta desta corporação vizelense, que aguarda agora sim também para que o Presidente da Assembleia Municipal de Vizela, Fernando Carvalho, se possa também acomodar neste local destinado a todas as entidades oficiais que estão aqui hoje representadas, mas é possível perceber que a população aderiu a este aniversário, está ela também aqui presente para assistir a este momento importante, um momento também que ficará para a história da Associação, não fossem estes os 145 anos dos Bombeiros de Vizela. Presentes, damos início à cerimónia comemorativa do 145º aniversário da Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vizela. Começamos de imediato com o ato de entrega de distinções honoríficas aos elementos do Corpo de Bombeiros, conferidas ao abrigo do Regulamento de Distinções Honoríficas do Corpo de Bombeiros Voluntários de Vizela, do Regulamento de Distinções Honoríficas da Liga dos Bombeiros Portugueses e das Ordens de Serviço número 9 a 22 de 8 de maio de 2022. Louvor. O comando concede um louvor aos seguintes bombeiros que passo a chamar. Adjunto de comando, Hugo Miguel Pinto Ferreira. Chefe, José Emanuel Macedo Nogueira. Chefe, Francisco António Pedrosa Peixoto. Subchefe, Bruno Alexandre do Val Carvalho. Bombeiro de primeira, Bruno Miguel Pinto Barbosa. Teremos as distinções ao adjunto de comando Hugo Miguel Pinto Ferreira, ao chefe José Emanuel Macedo Nogueira, ao chefe também Francisco António Pedrosa Peixoto, ao subchefe Bruno Alexandre do Val do Carvalho e ao bombeiro de primeira Bruno Miguel Pinto Barbosa, que vão assim nesta manhã de domingo. O comando deste Corpo de Bombeiros reconhece publicamente a enorme disponibilidade e colaboração destes bombeiros que integraram a equipa de intervenção permanente entre os anos de 2018 e 2021, pelo serviço realizado diariamente de forma voluntária após o horário laboral, no período compreendido entre as 17 e as 20 horas, considerado um dos períodos críticos do dia, assim assegurando a prestação do socorro, o que constituiu uma verdadeira mais-valia para o Corpo de Bombeiros e a instituição. São, por isso, os bombeiros referidos agraciados com o presente louvor. Vamos então recordar os distinguidos. Falamos do adjunto de comando Hugo Miguel Pinto Ferreira, do chefe José Emanuel Macedo Nogueira, do chefe Francisco António Pedrosa Peixoto, também do subchefe Bruno Alexandre do Val do Carvalho e do bombeiro de primeira Bruno Miguel Pinto Barbosa, que integraram a equipa de intervenção permanente e que estão hoje aqui a ser distinguidos pela sua dedicação, não apenas no horário compreendido pela sua missão de integração na EIP, mas por todas aquelas horas que de forma voluntária prestaram à Associação, a emissões de socorro e também de emergência. Prosseguimos com a benção das condecorações. Peço ao Sr. Padre Constantino Matos Sá, capelão deste Corpo de Bombeiros, para se aproximar, por favor. Bendito sejais, Senhor, Deus de misericórdia, que no vosso Filho nos destes um admirável exemplo de caridade e por ele nos confiastes o mandamento do amor. Dignai-vos abençoar estes vossos servos e as insígnias que vão usar e que se entreguem generosamente ao auxílio dos irmãos,
fazer que nas necessidades urgentes e utilizando sempre o seu serviço neste dar vida por vida, prossigam fielmente na pessoa do próximo, com todo o seu coração e com todas as suas forças. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. É assim a bênção das condecorações, das medalhas que serão certamente daqui a pouco colocadas ao peito destes soldados da paz. Medalha do quadro de honra da Liga dos Bombeiros Portugueses. Por estarem preenchidos os requisitos legais aplicáveis, sendo autorizado o ingresso no quadro de honra, são condecorados com a respectiva medalha os seguintes bombeiros: Bombeiro especialista João Ribeiro de Oliveira. Bombeiro de primeira Diogo Rafael Ferreira Carneiro. Bombeiro de segunda José Manuel Alves de Oliveira. Bombeiro de segunda Hélder de Jesus Ferreira Peixoto. Quando falava há pouco de todos aqueles que hoje se dirigiram a este quartel, entre eles estão certamente também muitos familiares destes bombeiros, com muito orgulho assistirão a estas condecorações, e falo nomeadamente de bombeiro especialista João Ribeiro de Oliveira, bombeiro de primeira Diogo Rafael Ferreira Carneiro, bombeiro de segunda José Manuel Alves de Oliveira e bombeiro de segunda Hélder Jesus Ferreira também Peixoto. Momento agora na colocação das insígnias está sempre presente Paulo Félix, o comandante, que não deixa de abraçar cada um dos elementos que integra o seu corpo ativo e que hoje é distinguido nesta cerimónia. Medalhas de assiduidade. Medalha de assiduidade grau prata, 10 anos. Por terem completado 10 anos de efetiva assiduidade e dedicação, são condecorados com as respectivas medalhas do Corpo de Bombeiros e da Liga dos Bombeiros Portugueses os seguintes bombeiros: Bombeiro de segunda Nuno Tiago Teixeira Barreto Magalhães. Bombeiro de terceira Andreia Patrícia Sousa Dias. E se há uns anos atrás eram poucas as mulheres que víamos constituir este corpo ativo, hoje não é assim, já não há uma exceção à regra, mas vemos já um número de mulheres, jovens mulheres, um número significativo a integrar este corpo ativo. Uma delas é a Andreia Patrícia Sousa Dias, bombeira de terceira, que é agora também distinguida ao lado do bombeiro de segunda Nuno Tiago Teixeira Barreto Magalhães. Neste caso estamos a falar da colocação de duas medalhas, cuja imposição está a decorrer precisamente por esta altura. Certamente é também um momento que ficará nas suas vidas marcado.
Estamos a falar de uma condecoração por 10 anos de bons e efetivos serviços, numa medalha que é atribuída pela Liga dos Bombeiros Portugueses. Há pouco, neste caso, estamos a falar de imposição de duas medalhas específicas para esta situação, uma do Corpo de Bombeiros da Liga dos Bombeiros Portugueses, de Nuno Tiago Teixeira Barreto Magalhães e da Andreia Patrícia Sousa Dias, por terem completado 10 anos de bons e efetivos serviços, tal e qual foi mencionado há pouco por Ana Alves, adjunta de comando desta corporação vizelense, que hoje comemora, recordo, 145 anos de existência, numa cerimónia que promete momentos altos e também emocionantes, conforme já nos fomos percebendo na leitura do protocolo e também do guião que guia esta cerimónia. Medalha de Assiduidade Grau Ouro, 1 estrela, 15 anos, da Liga dos Bombeiros Portugueses. Medalha de Gratidão Grau Ouro, 15 anos, do Corpo de Bombeiros. Por terem completado 15 anos de efetiva assiduidade e dedicação, são condecorados com as respectivas medalhas os seguintes bombeiros: Bombeiro de primeira, Diogo Rafael Castro Leite. Bombeiro de terceira, Oscar Tiago Lopes da Silva. Bombeiro de terceira, Bárbara Marta Silva Ferreira. Vamos recordá-los por terem completado 15 anos de efetiva assiduidade, dedicação e também bom comportamento. São condecorados pela Liga dos Bombeiros Portugueses, também pela Associação, o Bombeiro de segunda, Diogo Rafael Castro Leite, o Bombeiro de terceira, Oscar Tiago Lopes da Silva e ainda o Bombeiro de terceira, Bárbara Marta Silva Ferreira. Estamos a falar de 3 jovens bombeiros que já têm 15 anos de dedicação a este corpo ativo. O corpo ativo que hoje ficará também reforçado por pelo menos mais 4 veículos, e isso nós vamos perceber mais adiante. Há também um veículo que já conseguimos ver ao longe, certamente também já terão conseguido ver nas nossas imagens, que é um veículo antigo e que foi restaurado e que a partir de hoje passará a integrar também este museu de viaturas. Falamos de um Chevrolet da década de 70. Neste caso, como dizia há pouco, são sempre duas medalhas que são colocadas em cada bombeiro homenageado. Neste caso estamos a falar de Diogo Rafael Castro Leite, também de Oscar Tiago Lopes da Silva e de Bárbara Marta Silva Ferreira. Há casos também em que são os próprios familiares a colocarem as insígnias, até porque há muitas famílias de bombeiros nesta corporação, cuja tradição se vai mantendo entre gerações de pais para filhos, ou até mesmo de avós para pais e já de pais para filhos. O comandante Paulo Félix, cumprimentando os seus soldados, neste caso, os soldados da paz. Medalha de Assiduidade Grau Ouro, 2 estrelas, 20 anos, da Liga dos Bombeiros Portugueses. Medalha de Gratidão Grau Ouro, 20 anos, do Corpo de Bombeiros. Por terem completado 20 anos de efetiva assiduidade e dedicação, são condecorados com as respectivas medalhas os seguintes bombeiros: Subchefe João Pedro Brás Pinheiro. Bombeiro de terceira, Gaspar Casimiro Pereira dos Anjos. Mais 2 bombeiros que nos habituamos a ver de forma assídua no quartel vizelense. Eles que chegam aqui ao local onde estão a ser colocadas as medalhas. Estamos a falar de
João Pedro Brás Pinheiro, ele que é subchefe neste corpo ativo, mas também do bombeiro de terceira Gaspar Casimiro Pereira dos Anjos, isto por terem completado 20 anos de efetiva assiduidade, dedicação e também bom comportamento. Há pouco dizia que esta é apenas a primeira parte das cerimónias, uma primeira parte que decorre neste local destinado à parada. Depois teremos já no interior do quartel, onde estão diariamente estacionadas as viaturas, aquela que será a sessão solene, e sim terão lugar os discursos das entidades aqui representadas, a começar nomeadamente por Armindo Faria, Presidente da Assembleia Geral da Real Associação, mas teremos também o discurso do José Pires, o Presidente da Direção, do Comandante Paulo Félix, do Presidente da Câmara Municipal de Vizela, que certamente vai encerrar as cerimónias, do Comandante Operacional Distrital, Hermenegildo Abreu, e teremos com certeza também o discurso de quem está cá hoje a representar o Ministério da Administração Interna. Medalha de Dedicação Grau Ouro, 25 anos, da Liga dos Bombeiros Portugueses e do Corpo de Bombeiros. Por terem completado 25 anos de efetiva assiduidade e dedicação, são condecorados com as respectivas medalhas os seguintes bombeiros: Bombeiro de primeira, António Rui Ferreira Ribeiro. Bombeiro de segunda, José da Ascensão Marinho. Bombeiro de segunda, Manuel Leite Ribeiro. Já fomos percebendo que, à medida que são entregues as condecorações, sobe o número de anos dedicados a esta corporação vicelense. Agora estamos a falar de uma medalha de distinção Grau Ouro, pelos 25 anos, uma medalha que é entregue e é devida pela Liga dos Bombeiros Portugueses. Falamos de 25 anos de efetiva assiduidade, dedicação e bom comportamento ao bombeiro de primeira António Rui Ferreira Ribeiro, ao bombeiro de segunda José da Ascensão Marinho, ao bombeiro de segunda Manuel E foi a atribuição da medalha de dedicação Grau Ouro pelos 25 anos da Liga dos Bombeiros Portugueses, António Rui Ferreira Ribeiro, a José da Ascensão Marinho e também do Manuel Leite Ribeiro. Medalhas de Serviços Distintos. Medalha de Serviços Distintos Grau Cobre da Liga dos Bombeiros Portugueses. Realçando os bons e efetivos serviços prestados, reconhecendo o empenho e a disponibilidade demonstrada ao serviço da comunidade, são condecorados com a respectiva medalha os seguintes bombeiros: Bombeiro de primeira, Manuel Fernandes de Souza. Bombeiro especialista, Carlos André Mendes Ferreira.
Bombeiro Especialista Carlos Alberto Salgado Barbosa. Falamos agora de uma medalha de serviços distintos, grau cobre, também atribuída pela Liga dos Bombeiros Portugueses, realçando os bons e efetivos serviços prestados, reconhecendo também aquele que é o empenho, a disponibilidade demonstrada ao serviço da comunidade. Condecoração que será ou seja, as medalhas serão impostas nomeadamente por José Pires, o Presidente da Direção, e por Armindo Faria, o Presidente da Assembleia Geral desta Real Associação, ele que representa os associados desta instituição vizelense, que hoje comemora 145 anos de existência, uma data redonda e por isso com um programa extenso que se vai prolongar pelo menos até ao final deste mês de maio. Estamos agora a falar de atribuição de medalhas de serviços distintos de grau cobre. Medalha de Serviços Distintos Grau Prata da Liga dos Bombeiros Portugueses. Realçando os bons e efetivos serviços prestados, reconhecendo o empenho e a disponibilidade demonstrada ao serviço da comunidade, são condecorados com a respectiva medalha os seguintes bombeiros: Adjunto de Comando, José Miguel Soares Ribeiro. Chefe, José Emanuel Macedo Nogueira. Chefe, Francisco António Pedrosa Peixoto. Subchefe, José Maciel Sousa Barroso. Subchefe, Romeu Filipe da Silva Pinto. Subchefe, Bruno Alexandre de Val Carvalho. Bombeiro de Primeira, António Rui Ferreira Ribeiro. Bombeiro de Segunda, Joaquim Fernando de Castro Batista. As distinções vão subindo, de grau cobre passamos agora para grau prata, falamos também de uma medalha de serviços distintos, realçando os bons e efetivos serviços, como dizíamos há bocado, reconhecendo o empenho, também a disponibilidade, e essa tem que ser sempre muita quando falarmos de uma associação que sobrevive ainda muito daquele que é o voluntariado e a boa vontade destes soldados da paz. Nesta distinção de serviços distintos, grau prata, atribuída pela Liga dos Bombeiros Portugueses, temos vários soldados da paz, temos o adjunto de comando José Miguel Soares Ribeiro, mas também José Emanuel Macedo Nogueira, o Francisco António Pedrosa Peixoto, mas ainda José Maciel Sousa Barroso, Romeu Filipe da Silva Pinto, Bruno Alexandre do Val Carvalho, António Rui Ferreira Ribeiro e Joaquim Fernando de Castro Batista. Segue-se a imposição das medalhas, estas que certamente são motivo de orgulho para todos aqueles que a recebem, mas não só, será motivo de orgulho para as suas famílias, elas que muitas vezes ficam privadas das suas presenças com o coração aflito, enquanto estes seguem sempre a alta velocidade em missões de socorro para locais muitas vezes de risco, como é o caso dos incêndios florestais, mas também urbanos. E também será motivo de orgulho para a comunidade vizelense, ela que assiste ao aniversário desta instituição, mas mais do que assistir ao aniversário da Real Associação, assiste àquele que tem sido o crescimento e a sustentabilidade de uma associação que tem conseguido dar resposta àquelas que são as necessidades da sua população, mesmo em tempos mais difíceis, e posso recordar os últimos 2 anos de pandemia de Covid-19, em que tivemos os bombeiros sempre na linha da frente, no transporte de todos aqueles que precisaram, no transporte nomeadamente aos hospitais, correndo eles também o risco de infecção de um vírus que também eles desconheciam e, portanto, tinham todo o direito também dele poderem recear. Medalha de Serviços Distintos Grau Ouro da Liga dos Bombeiros Portugueses, realçando os bons e efetivos serviços prestados,
reconhecendo o empenho e a disponibilidade demonstrada ao serviço da comunidade, são condecorados com a respectiva medalha os seguintes bombeiros: Subchefe Avelino Alves Ribeiro. Subchefe Rui Daniel Ribeiro Barbosa. Bombeiro de segunda Arlindo da Silva Ribeiro. Bombeiro de segunda José Valentim Couto da Silva. Falamos agora desta medalha de serviços distintos, grau ouro, também atribuída pela Liga dos Bombeiros Portugueses, também ela realçando os bons e efetivos serviços prestados, conhecendo o empenho, a disponibilidade demonstrada ao serviço da comunidade através do seu trabalho nesta corporação. Vamos agora falar do subchefe Avelino Alves Ribeiro, do subchefe Rui Daniel Ribeiro Barbosa, do bombeiro de segunda Arlindo da Silva Ribeiro e bombeiro de segunda José Valentim Couto da Silva. Medalha de Serviços Distintos Grau Ouro, uma estrela do Corpo de Bombeiros. Realçando os relevantes serviços prestados, reconhecendo o empenho e a disponibilidade demonstrada ao serviço da Real Associação e da Humanidade, são condecorados com a respectiva medalha os seguintes bombeiros: Bombeiro de segunda, Nuno Tiago Teixeira Barreto Magalhães. Bombeiro de terceira, Silvino Ferreira Sampaio. Bombeiro especialista, Miguel Joaquim Almeida Cunha. Bombeiro especialista, César Manuel Lopes Pereira. Temos agora esta distinção, também uma medalha de serviços distintos, que será atribuída a 4 bombeiros. Bombeiro de segunda, Nuno Tiago Teixeira Barreto Magalhães. Ao bombeiro de terceira, Silvino Ferreira Sampaio. Ao bombeiro especialista, Miguel Joaquim Almeida Cunha. E ao bombeiro especialista, César Manuel Lopes Pereira. Isto numa altura em que estão a caminhar já para o final estas medalhas atribuídas pela Liga dos Bombeiros ao Corpo Ativo. No entanto, na sessão solene que decorrerá no interior do quartel, naquela que será a segunda parte da cerimónia, haverá mais condecorações e homenagens nesta manhã. Recordo que já foi nomeadamente aprovada em Assembleia Geral uma homenagem à atribuição do título de sócio benemérito a Joaquim de Almeida, o administrador da JF Almeida. Ele também já se encontra presente aqui no quartel.
Medalha de Serviços Distintos, grau ouro, 1 estrela do Corpo de Bombeiros. Realçando os relevantes serviços prestados, reconhecendo o empenho e a disponibilidade demonstrada ao serviço da Real Associação e da Humanidade, são condecorados com a respectiva medalha os seguintes bombeiros: Segundo Comandante Adão José Machado Carvalho. Subchefe António João Ribeiro Barbosa. Bombeiro Especialista João Jorge Mendes Vaz. Bombeiro Especialista Manuel Ricardo Val Salgado. Temos agora a distinção de Medalha de Serviços Distintos, grau ouro, 1 estrela, regulamento interno de distinções honoríficas, é neste seio que este foi aprovado, e estamos a falar da distinção do segundo comandante, Adão José Machado Carvalho, também do bombeiro especialista João Jorge Mendes Vaz, também do bombeiro especialista Manuel Ricardo Val Salgado. Teremos agora aquilo que será o cumprimento entre o comandante Paulo Félix e o segundo comandante, Adão José Machado Carvalho. Estão terminadas as condecorações ao Corpo Ativo, elas que foram feitas aqui no local da parada, nesta primeira parte da cerimónia. Seguimos com o ato de apresentação e benção de novos veículos para reforço da frota e requalificação do património existente nesta associação, a saber, VDTD 03, veículo dedicado ao transporte de doentes, homenagem à comunidade unida em torno da campanha Os Nossos Super-Heróis, promovida pela Rádio Vizela. VDTD 08, veículo dedicado ao transporte de doentes, homenagem ao adjunto de comando do quadro de honra, Adão de Sousa Carvalho. VOP 02, veículo de operações especiais, veículo transformado, homenagem da direção ao Corpo de Bombeiros, mantendo a homenagem inicial ao extinto Serviço Nacional de Bombeiros. VLCI 04, veículo ligeiro de combate a incêndios, homenagem ao município de Vizela. Veículo clássico Chevrolet do ano de 1970, veículo restaurado, homenagem da direção à Associação e ao Corpo de Bombeiros, mantendo a homenagem inicial. Peçam ao nosso capelão, o Sr. Padre Constantino Matos de Sá, acompanhado das demais entidades presentes, o favor de se dirigirem aos veículos que se encontram junto ao edifício museu para proceder à sua bênção. Convido todos os presentes a acompanharem este ato e, terminado este momento, seguir-se-á uma pausa nesta cerimónia de 15 minutos, retomando-se a mesma no interior do Parque de Viaturas com a sessão solene. Obrigada. Neste momento vão seguir-se a bênção dos veículos que serão inaugurados esta manhã. Como foi referido há pouco pela adjunta de comando Ana Alves, falamos de duas ambulâncias dedicadas ao transporte de doentes, elas que resultaram desta campanha Os Nossos Super-Heróis, uma campanha da Rádio Vizela, em conjunto com os seus bombeiros, que arrancou em dezembro passado, que fechou esta semana e da qual foi possível a aquisição de
2 ambulâncias para transporte de doentes. Inicialmente estava prevista uma, mas a direção desta corporação decidiu comprar 2 de menor dimensão, que pudesse possibilitar o transporte de doentes num número mais reduzido, tal e qual agora está previsto nas restrições ainda associadas a esta nova realidade pós-Covid. Mas, em primeiro lugar, portanto, o veículo que será inaugurado, ou se assim dizemos, ou benzido, será este Chevrolet da década de 70, ele que foi restaurado e que agora passará a integrar o Museu de Viaturas da Associação. Na vossa infinita sabedoria, que haja ao homem, a realização de nós nos pedimos todos que usarem estes veículos para que percorram o seu caminho com precaução e segurança, com a sua prudência, tomem o segundo caminho dos outros e que nestas viagens de trabalho, quer de seguro, quer também nas enfermidades, quer na salvação dos meios materiais, ficam sempre a companhia de Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Portanto, são vários os veículos. Falamos também do veículo de combate a incêndios florestais, um veículo que é comparticipado pelo município de Vizela. Recordo-se que o ano passado houve um veículo acidentado que foi preciso substituir. Esta é, portanto, a prenda de aniversário da Câmara Municipal de Vizela aos seus bombeiros. Seguidas estão cá as 2 ambulâncias que resultaram desta campanha, a campanha dos nossos super-heróis, que numa homenagem agora que fica à comunidade que se uniu em torno desta causa, sendo que uma delas terá o nome do segundo comandante Adão Carvalho. E depois temos uma viatura de operações especiais que está adaptada para intervir em várias situações. Entidades presentes podem agora verificar em loco e ver em loco. Vamos, por isso, perceber exatamente aquilo que vai acontecer por esta altura, nomeadamente nesta presença das entidades oficiais junto daqueles que são os veículos que são benzidos e inaugurados. Portanto, chegam já as garrafas de champanhe, portanto já se percebe aquilo que vai acontecer daqui a pouco. E a minha retificação, porque os nomes são iguais, é homenagem sim ao pai do adjunto do segundo comandante, Adão Carvalho. Uma homenagem a Adão Sousa Carvalho, felicidade Dias, com a placa a ser descerrada pela sua esposa, ela que é também mãe de Adão Carvalho, o segundo comandante. Nessa altura aguarda-se pela chegada, nomeadamente, do
presidente da direção da Rádio Vizela, que já vem até nós. Nesta altura estamos a falar de uma das ambulâncias que resultou desta campanha. Os nossos super-heróis que uniu uma comunidade em torno de uma causa, neste caso a aquisição de uma ambulância que pudesse ajudar no transporte aos doentes. E tivemos o nosso presidente, José António Dias, ele hoje de garrafa de champanhe em punho para inaugurar esta ambulância. Também um momento, portanto, importante nesta cerimónia. As ambulâncias resultaram desta campanha, os nossos super-heróis. Agora será a vez, digamos assim, da prenda do município de Vizela aos bombeiros neste aniversário. Claro está que teremos a placa de cerrado e o champanhe com o Vítor Hugo Salgado, o presidente da Câmara Municipal de Vizela. Não faltam as flores, como é habitual. De combate a incêndios florestais, ele que resulta de uma prenda do município de Vizela aos bombeiros voluntários de Vizela, uma comparticipação de 65 mil euros e que foi aprovada na última reunião de Câmara. Agora se concretiza também com a bênção desta viatura e a sua inauguração. A última de hoje, a mais talvez imponente, mas não aquela que já esteve ao serviço, mas certamente não voltará a estar, mas faz parte do património. E agora teremos mais champanhe, para que efetivamente estas viaturas fiquem bem abençoadas e possam fazer um bom serviço em prol desta associação. Digamos que mandam assim as regras. Esta última viatura é um veículo adaptado, um veículo adaptado para operações especiais e percebemos que será a vez do comandante.
Teremos assim, nesta altura, que é o fecho desta primeira parte destas cerimónias dos 145 anos dos Bombeiros Voluntários de Vizela. Nós voltaremos daqui a pouco, já dentro do quartel, para a ação solene. Mas o que é que nós podemos esperar desta sessão solene? Teremos, já sabemos, o reconhecimento dos sócios mais antigos, também das empresas que têm colaborado com esta instituição ao longo dos anos, mas teremos também a atribuição de medalhas distintas, grau ouro, também da Liga dos Bombeiros Portugueses. Teremos também um momento importante que é a atribuição de um crachá de ouro, mas mais não podemos dizer porque está ainda no segredo dos deuses e do protocolo dos Bombeiros de Vizela, mas sabemos que será um momento emocionante. Segredo já não é, que é a atribuição da distinção de associado benemérito Joaquim Ferreira de Almeida, ele que é o administrador da JFA e cuja colaboração mantida ao longo dos anos com esta associação será hoje distinguida pela Real Associação, ela que está a comemorar hoje 145 anos de existência, com toda a pompa e com toda a circunstância neste quartel, hoje de portas abertas, depois de 2 anos marcados pelas restrições da Covid-19. Apenas é um até já.